Começando mais um Giro NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Já no início do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar para que o YouTube entregue para mais pessoas e para que mais pessoas tenham acesso às notícias do melhor basquete do mundo. Hoje vamos começar com a notícia dele, Carmelo Anthony. Esse jogador que eu estou usando a jersey dele agora, quer ver, ó? Aqui, ó, jersey de quando ele jogou lá em Denver, lá, papai. Duas noticiazinhas acerca do Carmelo Anthony, pessoal. A primeira é a seguinte. Segundo o Chancharania, ele vai ser introduzido ao Hall da Fama do basquete. Você tem uma noção acerca da carreira do Carmelo Anthony. Ele teve 19 temporadas como profissional. Ele foi draftado na mesma escola que o LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh, mano. Rapaz, baita escola pesada essa classe desse draft, hein, mano, desse ano. Bem, jogou por 6 equipes diferentes, teve médias de 22,5 pontos por jogo, um total de 28.289 pontos na carreira. Média de 6,2 rebotes, tendo um total de 7.808 rebotes no total, e médias de 2,7 assistências, dando um total de 3.422. Foi selecionado para 10 All-Star Games, foi selecionado entre os 75 maiores jogadores da NBA e jogou 4 Olimpíadas pelos Estados Unidos, ganhando 3 ouros e 1 bronze. Uma grande carreira coletiva e individualmente, querendo ou não. Só não ganhou títulos na NBA, vamos falar assim, né? Como NBA Finals e coisa do tipo. Entretanto, grande carreira do jogador do Carmelo. Carmelo Anthony, ele mira a compra de uma nova franquia. Carmelo Anthony mira a compra de uma franquia da NBA. O ex-jogador disse que quer entrar no seleto grupo de proprietários de franquia e tem um alvo específico em mente: o time do Washington Wizards. Para o Carmelo Anthony, ele não apenas deseja adquirir o Washington Wizards pura e simplesmente como negócio, mas ele também está confiante em sua capacidade de liderar a equipe, e aí abre aspas para ele. Eu quero comprar os Wizards antes de tudo e deixe-me fazer isso. Para ele, a sua experiência como jogador o capacita a entender não só os atletas, mas também a gestão e estratégia necessárias para construir um time vencedor. E aí, abre aspas novamente para o Carmelo, eu sou um ex-jogador, entendo os jogadores, entendo o pessoal, entendo estratégia, entendo como construir equipes. Eu sei o que não sei. Por isso é essencial colocar as pessoas certas nas posições certas. Presidente, gerente geral, eles precisam ter conhecimento real de basquete, destacou Anthony, também ressaltando a importância de reconhecer suas limitações. Agora, entre ele desejar comprar o Washington Wizards e realmente comprar efetivamente o Washington Wizards, é uma distância gigantesca. Querendo ou não, a compra mais recente, tudo bem que o Washington Wizards ele não tem o mesmo valor, acredito eu, mas foi o do Boston Celtics por 6,1 bilhões de dólares. E eu acredito de verdade que, claro, o Washington Wizards não vale isso, por um contexto histórico, marca e etc. Entretanto, não vai ser tão barato assim. Agora vamos ver quanto tempo isso daí vai demorar para se concretizar e etc, e etc. É muito, muito valor, muito preço, vamos falar assim, para ser colocado na ponta do lápis, então. Mas ele já tem uma meta, já tem uma mira, então não nos surpreendamos quando o Carmelo Anthony acabar comprando o Washington Wizards. Então vamos agora, depois dessa notícia do Carmelo Anthony, vamos para o resumo da rodada. Tivemos 9 jogos no dia de ontem, dia 2 de abril, alguns que mudam alguma coisa e outros que não mudam simplesmente nada. Primeiramente, o Washington Wizards, 116, o futuro time do Carmelo Anthony, contra Sacramento Kings, 111. Nada mudou nessa vitória do Washington Wizards, ele é o pior classificado do leste e o Sacramento Kings continua com a sua terceira derrota seguida na 10ª colocação no play-in. Então ele continua ali na frente do Phoenix
Phoenix Suns, e é isso. Indiana Pacers 119, Houston Hornets, meu Deus do céu. Indiana Pacers 119, Charlotte Hornets 105. Aqui também nada muda, o Indiana Pacers na quarta colocação e o Hornets no 14º do leste. Cleveland Cavaliers 124 contra o New York Knicks 105. O Cleveland alcança sua vitória de número 61 na temporada e obviamente continua sendo a melhor equipe posicionada no leste. Já o Knicks continua com a terceira posição também no leste. Entretanto, uma coisa interessante surgiu, né, que eu tava dando uma pesquisada, que é o retrospecto do New York Knicks contra, vamos dizer assim, as principais equipes. E esse retrospecto não é tão interessante, vamos dizer, para a equipe do New York Knicks. Se você for pegar o retrospecto do Knicks contra o Cleveland Cavaliers, que é primeiro colocado, e o Boston Celtics, que é segundo colocado, o New York Knicks, ele perdeu todas as partidas. Ele disputou 3 partidas contra cada uma dessas duas franquias e perdeu as 3. Se você for colocar o Indiana Pacers, que é quarto colocado na Conferência Leste, aí ele tem uma campanha positiva, que ele ganhou 2 partidas e perdeu uma, mas não é uma diferença avassaladora, vamos falar assim. E aí, se você for para a conferência adversária, como é que fica a situação? Ó? Ele perdeu as 2 partidas para o Oklahoma City Thunder, as 2 que ele disputou, ganhou uma e perdeu outra contra o Houston Rockets, ganhou as 2 de Denver e perdeu as 2 para o Lakers. Então, assim, contra adversários que muito provavelmente a equipe do Knicks vai enfrentar numa pós-temporada, porque muito provavelmente a gente imagina que Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, eles continuem avançando talvez para uma final de conferência. Então muito provavelmente o Knicks vai enfrentar. Se ele pegar alguma dessas outras 2 equipes que eu falei da própria conferência, o retrospecto não é muito positivo. 3 partidas e 3 derrotas. Isso não quer dizer 100% alguma coisa, mas vamos dizer assim, um dado que na minha opinião não pode ser desconsiderado. E aí, por exemplo, se for para uma final, por exemplo, contra o OKC, se for para a final, ele perdeu as 2 partidas. A única equipe da Conferência Oeste, que é a equipe do New York Knicks, tem uma campanha positiva, é contra o Denver Nuggets, que venceu as 2 partidas que disputou. Miami Heat 124, Boston Celtics 103. Grande vitória da equipe do Miami Heat, que mantém a sua invencibilidade agora subindo para 6 vitórias seguidas. Claro, Boston Celtics ele não estava com o poder máximo dele em quadra, tá bom? Entretanto também, né, segundo colocado na Conferência Leste, já tranquilíssimo, uma questão assim de organização, logística, recuperar alguns jogadores e etc, sendo que a gente tá numa reta final, talvez seja até um mais interessante do que vencer essa partida. Uma outra coisa que chamou a atenção, além do Miami Heat ter melhorado consideravelmente na sua corrida pro play-in, etc, estar chegando agora próximo do 8º colocado, que é o Atlanta Hawks. Essa foi a primeira vitória do Miami Heat nos últimos 2 anos da equipe contra o Boston Celtics. A última vitória de Miami tinha sido em 24 de 1 de 2023. Fazia 2 anos, então, que a equipe do Miami não conseguia vencer de Boston e agora acabou conseguindo. Houston Rockets 143, Utah Jazz 106. Finalmente, com essa vitória, nós conseguimos ter o 2º classificado na Conferência Oeste. Lembrando que até o início dessa rodada, somente o Oklahoma City Thunder estava classificado com antecedência. Agora o Houston Rockets também consegue a sua classificação para os playoffs. O Houston Rockets conseguiu a sua 50ª vitória. Lembrando ainda o seguinte, mesmo estando classificado, ele não está 100% garantido na 2ª posição, tá bom? E assim, para corroborar com essa informação que eu falei que ele não está garantido na 2ª posição, existe ainda a possibilidade do Los Angeles Lakers, hoje 3º colocado no Oeste, passar o Houston Rockets na 2ª posição. Entretanto, é necessário acontecer quase um milagre agora nessas últimas rodadas. O Houston Rockets vai ter que perder todas as partidas e o Los Angeles Lakers ganhar todas essas partidas. Então, assim, é meio difícil, entretanto, ainda existe a possibilidade. Já para o Utah Jazz, continua como último no leste, nada muda. Dallas Mavericks 120, Atlanta Hawks 118. Segunda derrota do Atlanta Hawks, que deixa em aberto a possibilidade do Heat ultrapassar a equipe de Atlanta. Agora, para o Dallas, a vitória foi mais uma vez super importante. Mesmo em 9º colocado, vê a diferença em relação ao Sacramento Kings aumentar um pouquinho, então não fica mais tão embolado aquela situação do 9º ao 11º colocado da Conferência Oeste. Anthony Davis
fez uma grande partida, teve a bola do jogo, ele que fez a bola do ponto 120, a última bola do jogo foi na mão dele, e fez 34 pontos e pegou 15 rebotes. Denver Nuggets 106, San Antonio Spurs 113. Derrota extremamente ruim para a equipe de Denver, que agora é quarto colocado no Oeste. Com essa derrota, eles perdem uma colocação para o Los Angeles Lakers, que agora sobe uma posição. Claro, temos uma partida hoje entre Golden State e Los Angeles. Então, dependendo do resultado, se o Los Angeles Lakers perder, acredito que o Denver Nuggets suba essa posição novamente. Entretanto, se por algum acaso o Los Angeles ganhar, continua ali fixo na terceira posição. Oklahoma City Thunder 119, Detroit Pistons 103. Oklahoma City aumenta sua sequência de vitórias para 11 seguidas e segue tranquilo já classificado em primeiro no Oeste. Já os Pistons têm a sua segunda derrota seguida e com isso a diferença para o Bucks é de apenas uma vitória agora. Lembrando que o Bucks está na sexta posição e o Pistons é quinto colocado. Um jogador que declarou que não está impressionado com esse recorde de vitórias de 63 partidas da equipe do Oklahoma City Thunder foi o ex-jogador B.J. Armstrong, ex-atleta que jogou principalmente ali no Chicago Bulls, relembrado principalmente pela sua carreira lá. Abre aspas para o B.J. Ele fala o seguinte, ó: não há mais méritos em vencer tantos jogos diante do padrão atual da liga. A NBA mudou e metade dos times está tancando. Então, me diga, eu deveria me impressionar? Eu respeito o que o Thunder fez na NBA, respeito os jogadores. Porém, é essa a era que estamos. Estamos multando times por não colocarem seus jogadores para jogar. Não me lembro disso acontecendo anos atrás. Cara, eu vou falar a verdade, opinião meio, né? Porque assim, se fosse tão fácil você ganhar 60 jogos e isso não fosse incrível ou coisa do tipo, cara, todo mundo, não tô falando assim, faria, cara. Não é simples você ganhar 60 partidas, cara, numa temporada com 82 jogos. É um monte de coisa que tem que acontecer certo para você conseguir um recorde tão positivo. Então acho que o BJ, eu acho que ele erra um pouquinho em exaltar tanto, né, os anos áureos talvez da NBA dos anos 90, anos 80, anos 90, e querer falar que, vamos dizer assim, dessa maneira, o que eles estão fazendo na equipe do Oklahoma City Thunder, ou talvez até a equipe do Cleveland Cavaliers, que já venceram mais de 60 partidas nessa temporada, não ser tão impressionante assim, sendo que, na minha opinião, é incrivelmente impressionante, cara, na minha humilde visão. E por último, nós tivemos o Los Angeles Clippers com 114 e o New Orleans Pelicans com 98. Com essa vitória, a equipe do Clippers sobe para sétimo lugar e aquela posição de playoff direto que o Memphis Grizzlies tinha, que estava na sexta posição, acaba findando e agora o Memphis Grizzlies está na oitava colocação, indo para um play-in. E eu mencionei na minha humilde visão, se continuar dessa maneira que está acontecendo, o Memphis não consegue passar da fase do play-in, tá? No jeito que está jogando, eu acho que não vira nada. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima.